Assim que você fez o cadastro na corretora XNES, depois de você ter feito o login aqui no MT4, depois que você instalou essa plataforma MT4, a plataforma que é onde a gente vai fazer as operações, onde a gente vai instalar o robô e o indicador. Então, depois que você está com os arquivos que foram enviados para você, o indicador e o robô, você vai clicar aqui em Arquivos, vai copiar o arquivo que está na pasta Indicador e vai entrar aqui na pasta MQL4, em Indicators, e vai colar aqui dentro dessa pasta dos indicadores. Clica na setinha aqui para voltar, clica mais uma vez, vai aqui em MQL4 novamente e agora em Expert. E aqui você vai colar o robô aqui dentro dessa pasta, que é o Correlation Panel EA. E já está pronto. Aí você clica nessa estrelinha amarelinha aqui, depois você clica com o botão direito do mouse aqui embaixo e clica em atualizar. Aí o indicador já vai aparecer aqui na listagem ao lado. Você vai arrastar ele para o gráfico, simplesmente dá um clique caso ele não aparecer, fecha e abre o MT4 que ele já atualiza. Aí agora vai arrastar o robô. Você vai clicar com o mouse aqui, botão esquerdo, vai arrastar para o gráfico, vai vir aqui, vai marcar essa caixinha, permitir negociação real, permitir importar DLL. Pronto, clica em OK. Aí vai aparecer aqui dessa forma. Está aparecendo umas barras aqui, em cima do botão. Você vai clicar com o botão direito do mouse, vai em Propriedades, vai aqui em Comum. Aí você desmarca o gráfico em primeiro plano. Você vai desmarcar isso aqui e vai clicar em OK. Pronto. Já vai sumir as barrinhas ali do botão. Aí já está instalado. Agora você clica aqui em Negociação Automatizada. A carinha do robô vai ficar sorrindo. Já está pronto para fazer as operações. Lembrando que você deve somente vender com essa estratégia. Você vai deixar selecionado só esses botões aqui, Sell. Ele tem que estar na cor vermelha. E aí, quando você clicar 2 vezes em Start, ele abre a ordem, com o conjunto de 2 ordens, uma ordem vendida no Eurodólar e outra ordem vendida no USDCHF. Eu recomendo trabalhar somente vendido, mas você pode trabalhar também comprado. Pode fazer ordem de compra e ordem de venda ao mesmo tempo também. Você pode fazer, por exemplo, uma compra e uma venda. Digamos que eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, e vou em cores e clica aqui em resetar, vai aparecer o gráfico de velas aqui. Digamos que o mercado estava aqui, o euro USD estava aqui em cima nessa resistência, e suponhamos que ia cair o preço. Aí deixaria aqui o eurodólar para venda e o USDCHF para compra. Aí eu clico 2 vezes em Start, ele vai abrir uma compra no USDCHF e uma venda no euro USD. Bom, então nesse caso você vai pegar e vai vender um e comprar em outro. Mas vai ficar arriscado, pois pode ficar muito negativo nos 2 pares, porque isso não é a estratégia que eu trabalho. Eu trabalho sempre vendido, ou somente comprado. Mais uma vez, ou você trabalha somente vendido nas 2 ordens, nos 2 ativos, ou somente comprado. Digamos que você quer fazer uma entrada de compra. Assim que a média azul cruzou para cima a média amarela, você faria uma compra, você entraria comprado. E digamos que o mercado subiu. Aí chegou aqui nessa região, começou a cair antes do cruzamento. Você poderia operar novamente, mas eu não recomendo entrar antes do cruzamento, quando estiver cruzando. Aí você pode fazer uma venda. Se você tivesse comprado nos 2 ativos e tivesse positivo o saldo da equidade dessas ordens, você encerraria as ordens que estavam positivas, clicando aqui em Close, botão Close 2 vezes, e já encerraria as ordens. Aí você mudaria a mão agora. Você mudaria aqui para venda, sempre prestando atenção nos botãozinhos aqui. Se tiver vermelho aqui em Sell, está selecionado para venda. Aí você vai clicar aqui e vai vender nessa região. Quando você vendeu nessa região aqui, assim que a linha amarela cruzou para baixo, se ainda estivesse negativo, você esperaria quando deu o próximo sinal, que foi aqui, que a tendência mudou do amarelo para o azul. Aqui no caso, a linha amarela cruzando a azul, você encerraria a ordem e teria feito aqui mais de 1000 pontos. Se estivesse trabalhando dentro da estratégia de correlação vendido nos 2 pares, mesmo que uma ordem estivesse negativa, a outra estaria positiva. Você viu no início do vídeo conforme eu encerrei aquelas ordens que tinha o saldo positivo de mais de $100, demonstrei claramente. E mesmo que uma ordem está negativa, a outra estaria positiva, cobrindo o negativo. E mesmo assim você sairia com lucro. Mas isso é somente para ordens de venda. Então você tem que prestar atenção, ou também, somente comprado, também dá certo.
O importante é você treinar na conta demonstrativa à vontade. Somente depois que você tiver com bastante informação já apurada, tiver sabendo o que você está fazendo, aí você pode ir para a conta real, quando você entender conforme a ferramenta funciona, conforme é a dinâmica dos ativos e como o mercado funciona. Aí você pode pensar em colocar um valor que você possa perder. Coloque sempre o valor que você possa perder, porque isso aqui é um mercado de alto risco. Depois que você instalou, só para frisar melhor aqui, esse botão Close All Orders é se tiver muitas ordens abertas, você dá 3 cliques nele em sequência. Ele vai encerrar todas as ordens que estiverem abertas. Mesmo que tiver ordem negativa ou positiva, ele vai encerrar tudo. Mesmo que o saldo da equidade estiver negativo, então toma cuidado. Você não fecha por aqui, só em caso que você queira encerrar tudo mesmo. Sempre fecha as ordens que está positiva aqui em Close. O ideal é você deixar 2 janelinhas, por exemplo, essa daqui, eu vou deixar só comprado. Aí eu vou clicar aqui em entradas e vou deixar aqui o Magic Number em 2021. E vou salvar esse template aqui somente como compra. Aí eu vou abrir uma outra janela com o ativo USD CHF, que é um dos pares que nós trabalhamos. Clico aqui em mosaico, vou mudar aqui para K1 e vou carregar o template que eu tinha salvo. Mas só que agora eu vou mudar aqui para somente venda. Vou salvar esse template aqui, eu vou mudar o Magic Number primeiro para 2022, para não interferir na janela que está somente de compra. Então eu vou deixar esse aqui diferente, esse Magic Number, e vou salvar somente como sell, somente venda. Então um você vai trabalhar somente vendido e o outro somente comprado. E você vai deixar sempre o gráfico em M15. Eu recomendo você trabalhar somente com o gráfico de M15 nessa estratégia. Porque se você colocar time frames maiores, vai demorar ter entrada. E abaixo de 15 minutos, você vai fazer a entrada bastante próxima da outra, então não dá tempo do mercado fazer a onda que precisamos. E o recomendável, por exemplo, é, se você entrou comprado aqui, temos 2 ordens de compra, e pintou um sinal de entrada de venda, se tiver positivo aqui, você pode encerrar e fazer a compra na outra janela, mas se tiver negativo ainda mesmo assim, você pode fazer a operação aqui. Porque esse robô dessa janela, trabalha separado nesse caso, é um outro Magic Number. Então, quando você clicar em encerrar aqui, ele vai encerrar as ordens dessa janela aqui desse Magic Number, as ordens que tiverem de venda. E se você quiser encerrar as ordens que está de compra, você vai encerrar aqui, clicando no botão correspondente à janela. O mais importante é você treinar mesmo. Para você esclarecer todas as dúvidas é praticando. Não adianta eu só falando aqui, pois às vezes você não entende algumas coisas, mas é bem simples a ferramenta e foi criada bem intuitiva para ficar fácil vocês fazerem as operações. Aqui primeiro é o lote, que você pode deixar definido. Eu recomendo no máximo 1 centavo para cada $200 de banca, 1 centavo para cada $200. Se a banca é de $1.000, como no exemplo dessa aqui, você vai colocar 0,10. Em correlação, aumentar a porcentagem não há necessidade para essa estratégia. Período você pode deixar em 120. Aqui está no grafo de 15 minutos. Slim Page, pode deixar em 6, não faz muita diferença. Aqui é o número mágico, tipo de fonte ou formato da letra que está aqui nos botões. E outra coisa muito importante nesse caso aqui, se eu clicar aqui para executar uma ordem, não vai executar, porque o par que está aparecendo aqui nos botões é diferente do ativo real da corretora. Então lá está um C no final. O que você vai fazer? Você vai colocar um C minúsculo. Não é maiúsculo. É minúsculo igual está lá no ativo da corretora. Na frente de cada par aqui, aí você clica em OK. Você viu que mudou aqui, já apareceu um C. Agora os botões funcionam quando você clicar. Então esse é um detalhe muito importante para funcionar o robô. Você tem que observar se o nome do par que está aqui no botão é o mesmo que está lá no ativo da corretora. Se não for, é só você editar conforme eu já mencionei. Isso aqui se chama sufixo ou prefixo. No caso aqui é o sufixo depois do par, no final do nome do ativo. Regras. Primeiro ponto. Recomendo que trabalhe somente com os pares euro-dólar e dólar-franco-suíço. Por quê? Porque esses pares foram testados por vários meses com a estratégia de correlação. É a que deu mais certo, na modelagem de somente venda. Como que você vai fazer? Por exemplo, se você fez uma entrada de venda nas 2 ordens, mas a linha cruzou e deu novo sinal de venda, mais o par, o ativo, está negativo ainda na equidade, você pode entrar novamente.
Isso é chamado de preço médio, ou em outras palavras, você não vai dobrar o lote, você vai repetir novas ordens para o mesmo lado com o mesmo lote. Por isso que é recomendável trabalhar com 1 centavo para cada $200 do saldo, porque você precisará de margem para fazer o preço médio no próximo sinal. Por exemplo, se você entrou de venda, você não vai fazer preço médio no sinal de compra, você vai fazer sempre preço médio no mesmo sinal de venda, quando der um novo sinal. E se tiver só um pouquinho negativo, não entra, está muito próximo. Mas se tiver muito negativo na equidade, tipo 1% da banca, você pode entrar novamente fazendo preço médio, mas quando o preço está muito próximo com um pequeno saldo negativo, não compensa você fazer preço médio. Segundo ponto, prefira somente vender nos 2 pares, porque se você for fazer preço médio, é melhor você estar somente vendido ou somente comprado. Matematicamente falando, somente vender é mais seguro, porque o que pode forçar um ativo cair é a desvalorização dos 2 ativos que compõem o mesmo par. E isso pode acontecer a qualquer momento. Já subir, jamais um ativo vai subir sem parar. Terceiro ponto, use lote de 1 centavo para cada $200, conforme eu já falei acima. Para você trabalhar fazendo preço médio, você pode fazer até 2 ou 3 preços médios se for preciso, com um lote de 1 centavo. Por exemplo, se for uma banca de $200, eu aconselho no máximo 3 preços médio, porque você estará na verdade executando ordem dupla, sempre em 2 pares ao mesmo tempo. Então, se você abrir 3 ordens, vai ser na verdade 6. Vai ter ordem aberta em 2 ativos, 6 ordens no total na verdade. E mesmo que com o sistema de correlação é mais seguro, não abuse, pois não temos stop loss definidos. Faça no máximo 3 preços médios. E quando ficar positivo o saldo na equidade, você encerra as ordens. Treine bastante na conta demonstrativa. Essa ferramenta é para você treinar na conta demo à vontade, sem correr risco. O melhor horário para operar é das 3 ao meio-dia e 45, horário de Brasília, porque é o horário de mais volatilidade, onde tem mais movimento nos ativos. Quinto ponto, procure executar as operações somente quando tem grandes ondas no indicador. Nesse exemplo, aqui tem essas grandes ondas. Olha quando fez essa onda grande, está em declínio. Digamos que você entrou por aqui nessa região, ou aqui, que é a hora que estava cruzando. Aí você esperaria ficar positivo, não importa se demorar um pouco. Nessa estratégia não usamos stop losses, por isso que tem que ter paciência como não usamos stop loss. Uma hora ou outra vai ficar positivo, aí você sai da operação com lucro e sem correr risco. Recomendo que espere até o final do dia para fecharem as operações, para conseguir gerar maior lucro. Isso se você fizer a entrada de madrugada ou logo de manhã. Assim que a linha azul cruzou a amarela para baixo e apareceu o primeiro traço vermelho, eu entrei vendido nos 2 ativos. Como pode ver aqui, o sinal claro de venda que apareceu após uma onda de alta e ter formado uma consolidação foi a 1h30 da madrugada e a saída foi às 16h30 da tarde. Para sinal de compra seria no início do cruzamento e ter formado o primeiro traço verde. A saída seria no final do dia, às 5h45. Se tiver qualquer pergunta, pode entrar em contato aí no suporte, lá no grupo, e faça a pergunta. Antes de você fazer a pergunta, vai ter um tutorial informando as principais dúvidas do pessoal. Para estar adquirindo e instalando a ferramenta, é só você analisar lá. Se tiver alguma pergunta que não estiver no FAQ, você pode entrar em contato com o suporte aí do grupo. Bons lucros e até o próximo vídeo.